Vamos lá, então. 1. Observe o mapa da divisão regional da África entre a África do Norte e a África subsaariana. Por que dizemos que o deserto do Saara forma um limite natural entre a África do Norte e a África subsaariana? Eu coloquei porque a diferença de clima é grande. No caso aqui, o que vai acontecer, tá? Como o deserto do Saara, ele não é povoado, não tem poucas pessoas ali, ele vai formar uma barreira natural, ou seja, vai ser como se fosse um muro ali entre as duas Áfricas, tá? Então, você vai pegar esse muro que não tem povoação e ali você vai ver uma divisão. Você claramente vê que ao norte você vai ver outro tipo de etnia, né? Que seria uma predominância dos árabes. E abaixo dessa barreira, que seria o deserto, você vai ter os povos negros, tá bom? Então, por isso que a gente vai chamar isso de uma divisão ali, de uma barreira. Porque ali não tem povoamento. Então, seria como se fosse uma área de transição. Aqui, daqui pra cima, eu tenho povos árabes. E daqui para baixo eu tenho povos negros. Sim? Mas deixa eu escrever. Ok. Dá um tempo para você escrever. Vamos lá, 2. Observe abaixo o mapa do mundo durante a Guerra Fria. Então, olha só. Os países em amarelo mostarda, né? Eles vão ser os países socialistas. Os vermelhos aos capitalistas, né, os Estados Unidos, e os países não aliados, ou seja, os neutros, os que não queriam tomar partido, os que ficaram em cima do muro. Durante a Guerra Fria, o mundo foi dividido entre capitalistas e socialistas, alinhados aos Estados Unidos e à União Soviética. Por que podemos afirmar que os países africanos nesse período eram os mais divididos em suas posições em relação aos demais continentes? Porque uma parte da África era socialista, outra parte era capitalista e outra parte era de países não alinhados. Sim, tá certinho. Então, a gente vai ver aí, ó, que a gente vai ter uma parte que vai ser mais pro socialista, mas por que que eles eram divididos, né, em relação aos outros continentes? Porque a gente consegue observar que há vários países que vão estar no bloco capitalista, outros no socialista, mas também a gente vai ver os que se tiveram independentes, tá? Nesse período, foi um período onde esses países começaram a trabalhar a sua independência, certo? Das outras colônias, isso mesmo, no século XX, apenas, tá? Então, eles não quiseram tomar partidos, porque eles estavam meio receosos também com relação a se transformar em uma outra colônia de novo, sabe? Sabe quando você sempre viveu um tipo de vida aí você não quer tomar partido porque não quer viver aquilo de novo? Mais ou menos isso, tá? Mas tá certinho sua resposta, tá, Laura? É porque a gente vai ter uma predominância variada ali, que vai ter tanto no capitalista quanto no socialista, e também vai ter aqueles que se mantiveram mais independentes ali. A gente pode ver que vai ser mais nos países africanos, certo? Grande parte, na verdade, dos países africanos. Muito bem. A África é um continente muito dividido, né? Sim. Não sei, parece, como a gente tá vendo, quando você tá num lugar da África, parece que você tá em outro continente. Porque, não sei, pra mim ela é muito dividida. Ela vai ser muito porque ela tem muitas etnias, né? Ela vai ter uma gama de etnias muito grande. Por que razão a África setentrional é chamada de África Árabe? Essa é fácil. Porque tem muito árabe? Porque a população é de origem árabe, tá? Foi o que eu disse para a professora. Você desenvolveu mais a sua resposta. Sim, né? Sim. 4. A África do Norte tem uma paisagem bastante homogênea, isto é, muito parecida com toda a sua extensão.
Que elementos ambientais e sociais contribuem para essa condição? Ô, professora, eu não respondi essa, mas eu não sei se é o que se eu acho que é. Então fala, vamos ver. É o que tá na página 30, uma parte que a gente grifou? Que vai falar do clima desértico? Não sei. Vai falar? Ó, vamos lá. A gente pode ver que grande parte, até na página, acho que foi na 31 que tem o mapa. Ó. Aqui ele não vai estar dividido por clima aqui. Deixa eu ver se que tá dividido. A gente vê um mapa de clima aqui no coisa, né? Aqui, peraí. Hidrografia não, hidrografia. Ai, gente, cadê o clima? Aqui, ó. Vocês estão vendo na página 21, a gente vai ter um mapa de climas. A gente vai ver que vai ter um clima desértico nessa área do norte, não vê não? Deixa eu apresentar aqui pra vocês. Então, ele vai se estender por toda essa região do norte. Olha aí, vai aparecer pra vocês daqui a pouco. Aê. Olha, vocês estão vendo aqui, vai ter um clima desértico muito presente. Aqui a gente vê o deserto do Saara, vai ver o do Sahel também, certo? Só esse roxinho aqui que vai ser mediterrâneo, né? Aqui vai ser semiárido, que é quase um deserto também, né? Então, a gente vai ver ali que vai ter uma predominância do clima desértico, tá? Durante toda essa região. E como eu falei para vocês, o clima influencia diretamente na vegetação. Então, como eles vão ter uma predominância aqui de clima desértico, a gente vai ter, então, uma homogeneidade dentro da sua paisagem, porque eles vão estar nesse tipo de clima, então vai ter uma vegetação predominante, que é a vegetação desértica. Sim? Lá no sul, não tem uma parte semiárida? No sul? E aí no meio dela não tem um tropical de altitude? Quando a pessoa tá no semiárido, do nada ela anda e vai estar no tropical de altitude? Não, a gente vai passar por áreas de transição. Lembra que a gente viu no Nordeste, que a gente vai ter... Foi com vocês que eu vi Nordeste? Ah, não. É no 8º ano que vocês viram. Mas Lembra que a gente vai ter 4 climas muito presentes no Nordeste? Não é climas, mas a gente vai dividir o Nordeste em 4 partes. Desculpa, gente. A gente vai ter 4 partes, né? Que vai ser a parte tropical, vai ter a parte do Agreste, vai ter a parte da Caatinga e vai ter a parte do Agreste. Vocês lembram disso? Sim. Tá. E aí, lembra que aqui a gente vai ter o tropical, na primeira parte do Nordeste. E o Agreste vai ser uma área de transição. Lembra que eles vão ser como se fosse um morro, né? Como se fosse uma montanha, vai ser mais montanhoso ali. Então, vai passar por aquele tipo de chuva que a gente chama de chuva orográfica. Uma parte vai ficar presa naquela montanha e da outra parte vai ser mais seco, né? Porque não vai chover a mesma coisa que chove na parte da frente daquela montanha. Então, na parte de trás, vai ser um lugar mais seco do que na parte da frente. Esse tipo de coisa, a gente vai ver uma transição do saindo do úmido para ir para o mais seco. Vocês lembram disso? Sim. Sim, lembrou? Engraçado, porque tem uma parte tropical de altitude, aí tem semiárido, e lá no meio tem outro tropical de altitude. Então, porque provavelmente vai ser um lugar mais alto ou mais baixo, que aí vai ter uma interferência climática. Tá bom. Tá? Então, vai ter uma mudança de relevo nesse meio. Porque o relevo vai influenciar também. Porque se a gente tá num lugar mais alto, a gente vai estar num lugar mais frio, não vai estar, não? Do que embaixo? Sim. Sim? Então, o clima ali vai ser diferente.
Se o clima é diferente, a vegetação muda também. Sim? Ah, entendi. Entendeu? Então, vamos lá. Muito bem. Vamos para 2. Não, a 2 a gente já foi. Vamos para 3, também já foi. Ah, sim, da paisagem homogênea. Então, vocês vão colocar aí, que é porque o clima é desértico, então a vegetação vai acompanhar. Certo? Certo. 5. Observe as imagens e responda a questão. Olha aí que bonitinho. A gente vai ter a mesquita de Hassan no Marrocos. E a gente vai ter os faraós Ramsés II no século 13 a.C. O mundo árabe se sobrepõe e vai além da África Setentrional, em regiões conhecidas como Maghreb e Masherek. Que diferença há nessas regiões? Então, vamos lá. Essa aqui, você fez, Laura? Essa eu respondi, eu não quis saber. Eu não sei se tá certo. Eu coloquei que o Maghreb, que o Maghreb fica inteiro na África e Masherek fica quase inteiro na Ásia, mas só um país que é da África, que é o Egito. Vamos lá. A única diferença que eu achei. O Maghreb, ele vai ser a parte correspondente ao Ocidente, tá? Tanto que o nome dele significa isso, o Ocidente. Então, ele vai ser, vai corresponder aos países do Oeste, da Líbia e até Marrocos, certo? E a designação surgiu quando eles foram se referir aos árabes que migraram da África, tá? Já o Masherek, ele vai ser do Oriente Árabe. Então, ele vai incluir o Egito e os demais países que ficam no Oriente Médio, certo? Então, a gente vai ter, tá certo, essa sua definição. Mas o que é importante você colocar é que o Maghreb vai ser a parte ocidental e o Masherek vai ser a oriental. Certo? Calma, Maghreb é o quê? Maghreb vai ser ocidental e o Masherek, ele vai ser oriental. Tá. Certo? Certo. B. Por que amplos os templos estão em regiões diferentes do mundo árabe? Porque o Marrocos vai ser do Maghreb, ou seja, da parte ocidental, e o templo do Ramsés, ele vai ser no Masherek. Só isso. Só? Só. Ah, pensei que fosse um monte de negócio assim. Easy, lá Então, nas a coisinhas. é do Maghreb e o Ramsés é do Masherek? Masherek, isso. Foi? Foi. Ok. África subsaariana. Vamos começar agora a falar da África negra, tá? Eu vou passar só um pincelzinho aqui hoje, porque a gente não vai ter muito tempo ainda. Mas, o que a gente pode dizer? Primeira coisa. Essa galera vai viver na parte ao sul, né? Entre aspas, da África. E vai ser um grupo que vai ter várias etnias. Diferentemente da África Árabe, que vai ter uma predominância religiosa, aqui na África subsaariana a gente não vai ter isso, tá bom? Ela vai ter várias culturas, às vezes vai ter até as mesmas religiões, mas não os mesmos costumes. A gente vai ter uma diversidade étnica muito grande dentro desses países, tá? Além disso, vai ser um país que vai ser bastante pobre, por conta também dos conflitos internos que esses países contêm, né? Então, a gente vai ter várias guerras civis e tudo mais, que vai acabar prejudicando também muito economicamente, sem contar em problemas administrativos dentro da própria política. Certo, queridos? Então, a gente vai ter aí vai ter umas disputas muito grandes dentro das etnias, das políticas, da economia, e também o período de descolonização desse lugar foi muito tardio. Ele só aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Olha que loucura, né?
Então, só no século XX que eles deixaram de ser colônia, gente. Como é isso? Certo? Então, é complicado. Então, vamos lá. O deserto do Saara é a barreira natural entre a África do Norte, berbere, islamizada, predominantemente árabe, muito mais similar ao Oriente Médio do que a África, localizada no sul do deserto do Saara. Subsaariana, onde predominam os povos de pele negra do continente, por isso é chamada de África Negra. A África subsaariana tem aproximadamente 700 milhões de habitantes, divididos em mais de uma centena de povos que falam mais de 1000 idiomas. É a região mais pobre do mundo em decorrência da colonização. Esse aqui a gente já grifou, né? Que eu falei pra vocês grifarem. Já, a gente abriu essa página. Isso é mesmo. Só essa página? A outra não. A outra não, né? Professora, a África é muito dividida porque lá no começo eles faziam um brigar com o outro? Exatamente. Na época da colonização, quando eles fizeram o Congresso de Viena e fizeram a divisão desses países, eles fizeram justamente para que tivessem conflitos entre os países e eles conseguissem manter um controle por eles. Tá bom? Então, por isso que ela vai ter também todas essas... O mapa africano, né? Vai ter todas essas linhas bem retinhas, delimitações bonitinhas, né? Dentro das suas barreiras. Não vai ser aquele negócio todo troncho, certo? 25. Eu tenho um tempinho. Certo, queridos? Então, a gente vai ter aí essa diferença entre esses países, muito grande. Por isso que eles vão ter muitos conflitos étnicos. Então, vamos lá. Nessa região também acontece um problema muito grave ambiental, a desertificação. Isso aqui eu também já expliquei pra vocês como é que acontecia, né? O que era. Mas essa página... Sim, então eu achei que era transformar um negócio no deserto. Que não tinha população, né? Isso. Nessa região também acontece problema ambiental sério, a desertificação, isto é, a ampliação anual de áreas de deserto, em virtude das mudanças climáticas da ação do homem, o que torna a vida do sul do deserto do Saara extremamente difícil para a sobrevivência. Esse fenômeno é assunto da Agenda 21, documento discutido e aprovado durante a Conferência do Rio de Janeiro, em 92. A Agenda 21, gente, ele vai ser tipo como se fosse uma super reunião para tratar sobre problemas ambientais. Então, ele vai ser como se fosse assim, a gente precisa resolver aqui, vamos fazer uma assembleia, tá? Então, a gente vai pautar, na Agenda 21, eles vão colocar metas ambientais. Então, por exemplo, os Estados Unidos têm que diminuir 15% da emissão de gases poluentes. O China tem que diminuir tanto, né? Na verdade, eles vão fazer todos os países juntos, né? Então, todos os países precisam diminuir 15%, né? Esse tipo de coisa, tá? É como se fossem metas para serem batidas. A maior parte da população da região reside no espaço rural, em que os climas semiárido e desértico determinam territórios de bacias hidrográficas endorreicas. Isto é, sem saída superficialmente por rios até o mar, tornando o solo infértil para atividades agrícolas. Ou seja, eles já estão numa região meio ruinzinha, né? Que vai começar o processo de desertificação. Além disso, o solo deles não é fértil e eles vivem na maior parte em áreas rurais. Nas áreas rurais, qual vai ser o meio de sobrevivência dessa galera? E no mundo, assim, você fala eu vivo no meio rural. Você acha que eu trabalho com o quê? Plantação? Plantações, gado, etc, né? Então, se eu tenho uma terra infértil, como é que eu vou trabalhar isso? Aí que vai vir os problemas, tá? Não obstante, a agricultura regional tem condições muito distintas. A agricultura para subsistência e a agricultura comercial destinada à alimentação dos centros urbanos, ambas carentes de tecnologia e produção de trabalhadores qualificados. Há ainda a agricultura de plantations, orientada para a monocultura de exportação, comandada por grandes empresas internacionais. Essa parte aqui, eu quero que vocês grifem. Estou triste que minha câmera está quebrada, porque eu queria mostrar um negócio na lousa para vocês. Mas... Fala onde é pra grifar de novo.
No segundo parágrafo. Mas tá aí na apresentação, amor. Ah, tá. Agora que eu vi também. O que você queria mostrar pra gente, Pro? Sobre os plantations. Vocês sabem o que é plantation? Não. Não? Eu já ouvi falar. PlayStation? Ó, vou explicar pra vocês, tá? Os plantations, eles vão ser áreas gigantescas, onde a gente vai ter uma monocultura. E essa monocultura geralmente vai para países no exterior, não fica no lugar, tá? Então, eles são feitos pra mandar pra fora, certo? Só que o que acontece, meus amores, quando existe isso? Na África, esses lugares já não têm um solo fértil, mas a grande parte desse solo fértil não pertence ao povo ariano, não pertence ao povo africano. Ele vai pertencer a quem? Ao branquelo azedo da Europa, tá bom? Então, eles vão comprar aquelas terras, vão fazer o plantation para exportar para fora. E a população que tá lá dentro fica como? 8. Certo? Então, já não tem muitas áreas férteis, ainda as que tem o europeu cata. Não só o europeu, né? Mas qualquer país que... Certo? Então, a gente vai ter um problema muito grande, gigantesco aí. Também a gente vai ter a agricultura de subsistência, ou seja, eles vão plantar apenas para se alimentar, para viver, para comer, tá bom? Então, enquanto um cara que é de outro país tem uma super área para plantação, o que vive lá, que é de lá, né, que é a sua terra, tem uma terra deste tamanho, bem pequenininha assim, para poder sobreviver. Então, olha só, gente, coisa difícil, muito difícil, certo? Certo. Ô, professora, eu não entendi. O que você falou que queria que sua câmera estivesse funcionando? Por quê? Porque eu queria fazer o desenho pra vocês entenderem os plantations. Mas acho que eu consegui explicar bem, né? Então vamos lá. Sim. Além de ter uma variedade étnica maior que a África do Norte, a África subsaariana é muito mais diversificada, também a ponto de vista econômico, religioso, político e cultural. Então lembra que eu falei? Na subsaariana a gente vai ter uma variedade infinita não, né? Mas vai ter muita diferença étnica, né? Então por isso que vai ter mais confrontos também. Nessa parte do continente, cristãos, judeus, muçulmanos, adeptos a religiões tradicionais africanas, ligadas a mitos e crenças étnicas animistas, como regiões de Yorubá ou Zulu, vivem em permanente situação de conflito. As religiões estão intimamente ligadas a fatores étnicos e territoriais, ou seja, a identidade das pessoas como povo e a ligação delas com um determinado lugar e religião. Essa parte aqui a gente vai grifar também. O que ele está falando aqui, gente? Como existe uma grande variedade entre as culturas, né, entre tudo isso, qual vai ser a dificuldade desses povos? Se identificar como uma nação. Lembra que eu falei para vocês, a cultura é importante, o idioma é importante, a religião também vai ser importante para a gente ter uma identidade nacional. Se todos esses fatores entram em conflitos, cada um quer ter o seu, eles vão conseguir se identificar numa nação só? Não, porque eles não vão... Oi? Será que ele faz essa parte? É, que tá em azulzinho. Beleza. Certo? Então, ele tá falando isso. Então, por conta desse problema que eles vão ter ali, eles não vão conseguir se identificar com uma nação. E aí que vai gerar vários problemas, tá? Várias situações e vários conflitos também. Certo? Embora boa parte dos países da região tenha suas economias voltadas para a agropecuária, comercial e de subsistência, as atividades de extração de minérios como ouro, diamante, cromo e platina alavancam a economia dos países, principalmente da África do Sul. Já na Nigéria e outros países de economia emergente ao sul do Saara, o petróleo é o principal produto da economia. Essa parte aqui a gente vai grifar também. Certo? Esse parágrafo aqui, que vai falar da economia. Let it go.
Então tá. A África do Norte é a África branca, por causa do predomínio dos povos árabes, e a África subsaariana negra, por causa do predomínio da população negra, certo? Mas isso é bem fácil de lembrar. Vamos falar do deserto do Sahel, tá? Então, entre o deserto do Saara e a África subsaariana, a gente vai ter o deserto do Sahel, tá? Que vai ser, aqui no texto, né? Há uma intensa faixa de terra que liga o Atlântico na costa do Senegal e o Mar Vermelho, na Somália, conhecido historicamente como Sahel. Atualmente, essa extensão de faixa territorial enfrenta intensas lutas e guerras tribais, além de um forte crescimento populacional. Naturalmente, o Sahel, embora conte com baixas precipitações durante o ano e vegetações típicas de estepes, tem terras extremamente férteis, em virtude da vegetação que protege os solos dos elementos climáticos vindos do deserto. No entanto, a retirada da vegetação e a exposição do solo vem levando o Sahel a problema ambiental, conhecido como desertificação. Então, ele vai até ter um solo fértil, mas qual que é o problema? Por conta da desertificação, eles não vão ter mais terra para plantar, vai estar tudo embaixo de areia. Então, vai ter esse problema aí, certo? O Sahel, ele vai ser uma faixa de transição. A gente está saindo de um time de clima desértico para ir para o tropical, né? Para ir para o equatorial ali, que é na meiota. Sim? Sim. Então, lembra que eu falei que que no Nordeste, né, a gente vai ter o Agreste, que vai ser uma área de transição, o Sahel vai ser como se fosse uma área de transição também. Vamos lá para a África do Sul. Não vamos, porque o horário já deu. Oi? O Sahel, ele é um lugar que foi transformado num deserto ou ele já foi deserto? Não, ele vai ter um clima semiárido. Só que, por conta desses problemas ambientais, aquecimento global, tudo isso que influencia, vai acabar fazendo com que o Sahel seja engolido pelo Saara, entendeu? Ele vai deixar de ser uma área de transição e vai se tornar um deserto também. Entendi. Entendeu? Amores,